Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo estando sozinho? Talvez tenha perdido um ente querido e, em momentos inesperados, tenha sentido a presença dele. Algumas pessoas relatam sentir um arrepio, outras dizem ouvir vozes em seus sonhos e muitas simplesmente acreditam que aqueles que partiram continuam a nos acompanhar. Mas será que isso é verdade? Será que os mortos realmente observam os vivos? Essa é uma questão que atravessa séculos, culturas e crenças. Muitos dizem, tenho certeza de que minha mãe está olhando por mim, ou meu avô deve estar orgulhoso de mim assistindo lá do céu. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que nossos entes queridos falecidos podem ver nossas lutas, vitórias e desafios? Ou será que essa ideia é apenas uma forma de buscarmos conforto? Hoje, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para descobrir a verdade. Vamos explorar o que realmente acontece após a morte e se há alguma evidência bíblica de que os mortos estão cientes do que acontece na Terra. Algumas respostas podem surpreender você, desafiando crenças que você sempre teve. Então, se você quer entender o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto e como isso pode trazer paz e clareza para a sua vida, fique até o final. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer sua fé e trazer respostas para suas dúvidas. A primeira questão que precisamos esclarecer é o que acontece quando morremos. Muitas pessoas imaginam que, ao falecer, nos tornamos espíritos vagando pelo mundo, observando nossos entes queridos ou até tentando nos comunicar com eles. Mas essa visão não corresponde ao que a Bíblia ensina. A Bíblia descreve a morte como um estado de descanso, uma separação entre o corpo e o espírito. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão, porque tu és pó e ao pó tornarás. Esse versículo deixa claro que nossos corpos físicos retornam à terra. Eclesiastes 12:7 complementa essa ideia. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso indica que, ao morrer, não continuamos vagando pela terra. Nosso espírito retorna a Deus, enquanto o corpo se decompõe. Além disso, Hebreus 9:27 afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que, após a morte, enfrentamos o julgamento de Deus, e não um estado em que continuamos observando os vivos ou interagindo com o mundo terreno. Se os mortos estão em um estado de descanso e aguardando o julgamento final, isso significa que eles não estão cientes do que acontece na terra? De acordo com Eclesiastes 9:5-6, sim. Esse trecho diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Também seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse versículo é bastante direto ao afirmar que os mortos não sabem nada e não têm mais envolvimento com o que acontece na terra. Isso desafia a ideia de que nossos entes queridos falecidos estão nos observando ou torcendo por nós. Outro trecho importante é o Salmo 146:4, que diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Isso reforça que, após a morte, os pensamentos, planos e interações dos mortos cessam completamente. Mas e as passagens bíblicas em que os mortos parecem ter consciência ou interagem de alguma forma? Há algumas histórias que são frequentemente citadas como evidências de que os mortos podem estar cientes dos vivos. Vamos analisá-las. Uma das passagens mais mencionadas é a parábola do homem rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31.
Nessa história, Jesus descreve um homem rico que, após morrer, vai para um lugar de tormento, enquanto Lázaro, um mendigo justo, vai para um lugar de consolo chamado Seio de Abraão. O homem rico vê Lázaro e pede que Abraão envie Lázaro para aliviar seu sofrimento. Algumas pessoas interpretam essa passagem como prova de que os mortos têm consciência e podem ver os vivos. No entanto, essa interpretação ignora um detalhe fundamental. Essa história é uma parábola. Jesus frequentemente usava parábolas para ensinar lições espirituais, e elas não devem ser interpretadas como descrições literais da realidade. Se essa passagem fosse literal, ela entraria em contradição com outros ensinamentos bíblicos que dizem que os mortos não têm consciência do que acontece na terra. O verdadeiro propósito dessa parábola é ensinar sobre a importância do arrependimento e da fé enquanto ainda estamos vivos, e não descrever o que acontece após a morte. Outro episódio frequentemente citado é a transfiguração de Jesus, em Mateus 17:1-9. Nesse evento, Jesus aparece em glória para 3 de seus discípulos e Moisés e Elias surgem ao lado dele. Isso poderia indicar que os mortos podem aparecer e interagir? Não exatamente. Moisés e Elias não voltaram para interagir com os vivos. Eles apareceram especificamente para um propósito divino, testemunhar a glória de Cristo. Esse foi um evento único e sobrenatural, não uma ocorrência comum. Além disso, Elias nunca morreu da maneira convencional. De acordo com 2 Reis 2:11, ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, o que o torna um caso especial. Esse episódio não prova que os mortos estão conscientes dos eventos terrestres ou que observam os vivos. Por fim, há o relato do espírito de Samuel aparecendo ao rei Saul em 1 Samuel 28. Nesse episódio, Saul, desesperado por orientação, consulta uma médium, e o espírito de Samuel aparentemente surge e lhe prediz sua derrota. Esse caso é complicado e tem sido debatido por teólogos por séculos. Alguns acreditam que Deus permitiu uma exceção e trouxe Samuel para repreender Saul. Outros argumentam que esse espírito não era Samuel, mas um engano demoníaco. O que é claro é que a própria prática de consultar os mortos é condenada na Bíblia. Deuteronômio 18:10-12 diz claramente que buscar médiuns e necromantes é uma abominação para Deus. Se os mortos não podem nos observar nem interagir conosco, quem pode? A resposta está nos anjos. A Bíblia ensina que os anjos são enviados por Deus para cuidar dos fiéis. Hebreus 1:14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso significa que Deus não nos deixa sozinhos. Ainda que nossos entes queridos falecidos não possam nos ver, Deus envia seus anjos para nos proteger e guiar. Essa é uma promessa reconfortante. Agora que compreendemos que os mortos não nos observam e que tentar se comunicar com eles é proibido, surge uma pergunta importante. O que Deus pensa sobre nossa dor e saudade? A boa notícia é que Deus não nos ignora. Ele entende nossa dor e nos conforta. João 11:35, um dos versículos mais curtos da Bíblia, diz simplesmente: Jesus chorou. Isso aconteceu quando Jesus viu a dor dos amigos de Lázaro diante de sua morte. Isso nos mostra que Deus se importa profundamente com nosso sofrimento. O Salmo 34:18 reforça isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se você sente saudade de alguém que partiu, saiba que Deus está ao seu lado e deseja curar sua dor. Se Deus realmente se importa com nossa dor, por que Ele simplesmente não nos permite ver ou falar com nossos entes queridos falecidos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, especialmente em momentos de luto intenso.
Se Ele é um Deus de amor, não seria mais fácil permitir que tivéssemos um vislumbre do céu ou recebêssemos uma mensagem daqueles que já partiram? A resposta está na forma como Deus deseja que vivamos, pela fé e não pela visão. Em 2 Coríntios 5:7, lemos: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que Deus quer que confiemos nele sem precisar de provas visíveis. Se tivéssemos contato direto com nossos entes queridos no além, nossa fé poderia se desviar para eles, em vez de permanecer firmemente ancorada em Deus. Além disso, permitir contato com os mortos abriria caminho para perigos espirituais. Como já vimos, a Bíblia proíbe expressamente qualquer tentativa de comunicação com os mortos. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus adverte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isso nos mostra que Deus não apenas desaprova tais práticas, mas também as vê como perigosas para a nossa alma. A razão para essa proibição é simples. Ao tentar se comunicar com os mortos, as pessoas podem acabar interagindo com espíritos malignos que se fazem passar por entes queridos falecidos. Os demônios são mestres do engano. 2 Coríntios 11:14 nos alerta. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso significa que ele e seus demônios podem assumir qualquer forma para enganar as pessoas. Por isso, mesmo que alguém tenha uma experiência sobrenatural em que acredita ter visto ou ouvido um ente querido falecido, isso não significa que seja realmente essa pessoa. Os espíritos malignos observam a humanidade há milhares de anos e conhecem detalhes íntimos sobre cada pessoa. Eles podem imitar vozes, aparências e até mesmo memórias. Isso explica por que tantas pessoas que consultam médiuns ou espiritualistas ficam impressionadas quando ouvem informações que apenas seu ente querido falecido saberia. Na realidade, esses médiuns podem estar interagindo com espíritos enganadores que usam informações reais para fazer parecer que são os mortos falando. Mas se não podemos receber mensagens dos mortos, como podemos ter certeza de que nossos entes queridos estão bem? A resposta está na esperança que Deus nos dá através da ressurreição. A Bíblia ensina que a morte não é o fim. Para aqueles que creem em Cristo, há uma promessa de vida eterna e ressurreição. 1 Tessalonicenses 4:13-14 nos dá essa certeza. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Isso significa que, embora nossos entes queridos não possam nos observar agora, haverá um dia em que nos reuniremos com eles. O dia da ressurreição será um momento de grande alegria. Em João 5:28-29, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso confirma que a morte não é o fim. Para aqueles que pertencem a Cristo, há a promessa de um reencontro. Apocalipse 21:4 descreve o futuro glorioso que Deus tem preparado para seu povo. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o verdadeiro conforto que devemos buscar. Não na ideia de que nossos entes queridos estão nos observando, mas na certeza de que nos reuniremos com eles na eternidade.
Agora, talvez você esteja se perguntando: se os mortos não podem nos observar, e se buscar contato com eles é proibido, o que devemos fazer quando sentimos saudade ou precisamos de consolo? A resposta é clara: devemos buscar a Deus. Ele é quem nos dá conforto verdadeiro. Em Mateus 5,4, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando sentimos saudade daqueles que partiram, podemos orar e entregar nossa dor a Deus. Ele nos prometeu paz e consolo em meio à tristeza. O Salmo 147,3 nos diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus não nos deixa sozinhos na dor. Ele nos oferece seu Espírito Santo como o Consolador. Em João 14, 16, 18, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso significa que mesmo que não possamos falar com nossos entes queridos falecidos, não estamos sozinhos. O próprio Deus está ao nosso lado, nos dando forças para seguir em frente. Outro erro comum é pensar que quando alguém morre, essa pessoa se torna um anjo e passa a nos proteger. Muitas pessoas dizem frases como céu ganhou mais um anjo, ou agora ele é meu anjo da guarda. Por mais reconfortante que isso possa parecer, essa ideia não tem base bíblica. Os anjos são seres criados separadamente dos humanos. Hebreus 1,14 nos diz que os anjos são enviados por Deus para ministrar aos que herdarão a salvação. Mas em nenhum lugar da Bíblia encontramos evidência de que os humanos se tornam anjos após a morte. O que a Bíblia ensina é que os anjos desempenham um papel importante na proteção dos crentes, mas isso não tem nada a ver com nossos entes queridos falecidos. Então, o que devemos fazer com a dor da perda? Como podemos encontrar paz, sabendo que não podemos ver ou falar com aqueles que partiram? Primeiro, devemos lembrar que a morte não é o fim. Se nossos entes queridos estavam em Cristo, então eles estão descansando à espera da ressurreição. Segundo, devemos buscar conforto na presença de Deus. Ele nos ama, cuida de nós e prometeu que um dia enxugará todas as lágrimas. E por fim, devemos viver de maneira que honre a Deus. A melhor forma de honrar aqueles que partiram não é tentando nos comunicar com eles, mas seguindo firmemente a fé que um dia nos reunirá novamente. Se há algo que devemos lembrar, é que Deus não nos deixa sem esperança. Ele nos deu a promessa da ressurreição e da vida eterna para aqueles que creem. Mesmo que nossos entes queridos não possam nos observar agora, o reencontro está garantido para aqueles que estão em Cristo. Então, confie na palavra de Deus, busque conforto nele e viva com a certeza de que a morte não é o fim. Se você gostou desse estudo e quer continuar aprendendo sobre temas bíblicos que esclarecem dúvidas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a verdade da palavra de Deus. Lembre-se, a nossa esperança está em Cristo e na promessa da ressurreição. Nosso consolo não está em olhar para trás, mas em olhar para frente, para a eternidade ao lado de Deus.